Neste vídeo vamos aqui dividir isto mais ou menos em duas partes. Vamos falar aqui sobre algumas formas como nós devemos ler a documentação do CodeIgniter. Eu vou-vos mostrar aqui que de facto o sistema de pesquisa não é muito importante ou muito interessante para chegarmos rapidamente aos resultados, então vou-vos falar aqui sobre quais são os mecanismos que vocês irão com certeza utilizar com maior frequência. E depois vamos fazer algumas experiências com sessions, apenas como exemplo de como é que vocês podem evoluir na aprendizagem do CodeIgniter, porque, como devem calcular, será muito difícil ou quase impossível experimentarmos todas as funcionalidades que o CodeIgniter tem. A partir do próximo vídeo, aí sim, iremos regressar então ao desenvolvimento de projetos, onde nós iremos incorporando mais conhecimentos e mais novidades sobre a utilização desta framework. Eu referi no início desta playlist que iríamos abordar a maior parte dos conceitos de CodeIgniter através da criação de pequenos ou médios projetos. E é isso que irá acontecer. No entanto, eu quero sempre reservar alguns vídeos para vos chamar a atenção para a forma como vocês podem autonomamente desenvolver ou aprofundar os vossos conhecimentos na utilização desta framework, uma vez que, como é óbvio, nós nunca iremos ter a oportunidade de poder explorar todas as funcionalidades que a framework contém. Então hoje, mostrando aqui um pouco do que é a documentação, eu vou referir alguns aspectos que até agora, pela minha experiência, eu tenho detectado e depois vamos fazer ali uma breve experiência com as sessões. Bom, em relação à experiência que eu tenho detectado na leitura da documentação do CodeIgniter, nós vamos acabar por descobrir, em primeiro lugar, a documentação está extremamente bem estruturada, vocês facilmente conseguem encontrar informações sobre aquilo que pretendem fazer, quer seja na área da documentação do CodeIgniter ou então pesquisando diretamente no Google com a palavra CodeIgniter e depois um espaço e à frente colocando a vossa questão. Há sempre alguém na comunidade que tem uma resposta para vos dar. E muitas vezes esta também é uma forma de vocês poderem descobrir algumas das funcionalidades que nunca iriam encontrar, porque obviamente vocês não vão estar a ler centenas, literalmente, de páginas sobre a documentação do CodeIgniter. No entanto, eu quero-vos chamar a atenção também para um aspecto que eu encontrei e que vocês podem, porventura, por vezes achar estranho ao lerem a documentação. Existem determinadas funções que, por vezes, eu próprio coloco questões sobre para quê? Porquê ter isto, se de facto eu tenho formas mais simples de o fazer? Uma dessas questões, por exemplo, passa pela construção dos formulários. Há ali um conjunto de funções e bibliotecas e helpers para a construção de formulários que, em alguns casos, eu acho que são, de facto, contraproducentes. Noutras circunstâncias poderão não ser. Por exemplo, nós temos o caso das âncoras, a criação de hiperligações. Vocês viram até agora nos exemplos anteriores que eu utilizo sempre o ahref para construir a hiperligação e depois coloco lá pelo meio o código de PHP, etc. Mas, por exemplo, posso-vos dizer que nós podemos construir uma âncora utilizando um helper do URL. Okay? Mas isto nós iremos ter a ocasião de ver na prática quando começarmos a desenvolver os próximos projetos da nossa framework. De qualquer das formas, queria apenas aproveitar este vídeo para depois, nos próximos vídeos, começarmos a desenvolver mais projetos para vos orientar de alguma forma dentro desta área da documentação. Eu já referi num vídeo anterior que pesquisar aqui neste Search Docs por vezes não é propriamente a solução mais fácil. E porquê? Porque nós vamos colocar aqui, por exemplo, Session. Vamos imaginar que nós queríamos apresentar ou saber como utilizar sessões. E quando formos procurar aqui pela expressão Session, o que vocês vão ter a oportunidade de verificar em termos de resultados é que vão aparecer imensas páginas. E, portanto, nós vamos andar aqui à procura de muitas informações a tentar encontrar aquilo que pretendemos saber. Ora, como nos dois vídeos anteriores eu referi aqui duas funcionalidades ou duas estruturas, vamos designar assim, que são fundamentais no CodeIgniter, que são as libraries e os helpers, vocês deverão sempre concentrar a vossa atenção para aumentar a velocidade de encontro dos vossos problemas ou da solução para os vossos problemas, aqui nestas duas secções que aqui estão em baixo, o libraries e o helpers. E isto não é nada mais, nada menos que a entrada para a área de referência de cada uma dessas áreas. No caso das libraries, vocês vão ter aqui todas as libraries que estão disponíveis. E obviamente que se vocês procurarem aqui vão encontrar por ordem alfabética, porque é assim que está organizado, o Session Library. E rapidamente vocês ao entrarem aqui vão encontrar todas as informações sobre a utilização de funcionalidades relacionadas com sessões.
Eu não poderia deixar de fazer aqui esta abordagem em relação à documentação. Porquê? Porque vocês vão ver que ao utilizarem esta técnica, e podem clicar aqui em CodeIgniter para voltar atrás, e se quiserem ir aos helpers, vocês vão clicar aqui e têm todas as referências dos helpers. Esta é a forma mais rápida de vocês poderem encontrar informações sobre aquilo que, na esmagadora maioria dos casos, vocês procuram. Claro que, se estiver relacionado com base de dados, vocês têm também, obviamente aqui, nestes três últimos tópicos, onde temos libraries e helpers, tem aqui o Database Reference. E o Database Reference tem uma secção específica para ele, porquê? Porque é uma área com imensa informação. Okay? Muitas das vezes vocês não irão utilizar algumas das funções, ou a maior parte das funções que aqui estão, mas as funções mais simples vocês podem utilizá-las. Nomeadamente aquilo que diz respeito não só à configuração, vocês já sabem como é que é, mas Running Queries e o Query Builder Class. Este Query Builder Class é o sítio onde vocês irão provavelmente passar mais tempo a tentar perceber como é que se vai buscar informação, como é que se vai inserir, como é que se vai atualizar, como é que se vai eliminar, etc, etc. E vocês podem verificar que aqui a documentação é bastante extensa, mas extremamente bem documentada. A título de curiosidade, vamos apenas olhar aqui para a library das sessões. Eu vou-vos mostrar basicamente aquilo que vocês podem fazer como exercícios de experimentação destas libraries. Vocês entram aqui em Session e têm aqui uma descrição, e têm aqui um menu inicial que vos vai saltar não para páginas distintas, mas para a mesma página, portanto são âncoras dentro da mesma página web. Okay? Quando nós clicamos aqui, a página vai saltar um pouquinho para baixo. Tem muitas informações importantes, nomeadamente no que diz respeito a algumas funcionalidades que estão ultrapassadas e já não são usadas e só existem por retrocompatibilidade, etc. Mas, de qualquer das formas, se vocês começarem aqui a procurar as informações, e elas estão muito bem seccionadas, portanto, como é que vocês adicionam informações à sessão, como é que removem, como é que destroem, etc. Todas essas coisas e depois, obviamente, funcionalidades mais avançadas, que na maior parte dos casos, como eu digo, vocês não irão utilizar na maior parte dos vossos projetos. Mas, de qualquer das formas, vocês vão percorrendo estes espaços e vão tendo informações introdutórias sobre como é que as sessões funcionam. Okay? Depois começam a entrar dentro das secções que interessam. Como é que se adicionam dados à sessão, como é que se removem dados da sessão, como é que se depois faz um flash data, como é que podemos inclusive adicionar dados de sessão temporários, etc. Portanto, coisas mais avançadas. Vamos aqui apenas fazer alguns exercícios das sessões, só para vocês perceberem como é que podem fazer experiências, porque há aqui um dado muito interessante quando nós estamos a experimentar estas coisas, principalmente quando nós não queremos sequer estar preocupados aqui com views. Como sabem, eu estou a utilizar aqui um projeto base que foi criado num vídeo anterior para nós podermos fazer algumas experiências. No entanto, vocês devem utilizá-lo para fazer as vossas experiências. Eu aqui nesta playlist quero é fazer pequenos e médios projetos para ir implementando estes conhecimentos. Em relação a esta possibilidade de vocês poderem no próprio controller, que é onde nós estamos aqui, nós estamos no controller geral. Se vocês colocarem aqui echo teste, por exemplo, eu quero chamar a atenção para um aspecto muito importante. Vocês veem aqui, eu estou a carregar uma view, que seria o início da minha página, e depois tenho aqui o carregamento do final da minha página. Porventura poderíamos chegar à conclusão que ao colocar aqui este código, eu iria ter este código apresentado entre estas duas views. Mas atenção, não é isso que acontece, ok? O que vai acontecer é simplesmente isto, reparem. Eu vou aqui ao meu browser e quando eu refresco, eu tenho aqui teste, ok? Até agora nada de extraordinário, até porque nós só tínhamos aqui o início e o fim da página, que não contém qualquer informação, apenas a parte da estrutura da página HTML, e depois temos aqui o echo teste para apresentar o teste. No entanto, se nós formos ver aqui o código-fonte, vocês vão reparar que a palavra teste não aparece aqui no meio, ela está aqui em cima, ok? Antes do carregamento das views. Portanto, muita atenção a esse aspecto, o que quer dizer que para fazer este tipo de experiências vocês podem pura e simplesmente fazer isto. Se não vão utilizar views, podem selecionar tudo isto, apagar ou então fazer aqui um comentário e deixar ficar assim. Ok? Bom, apenas para referir aqui quais são as experiências que vocês podem fazer. Ao lerem a documentação, vocês podem diretamente vir aqui ao vosso projeto base e começar a carregar bibliotecas, experimentar funções, ver o que é que elas fazem em outputs, etc, etc. Então reparem, por exemplo, nós vamos aqui ver
que ele diz assim, ok, como é que nós vamos buscar dados a uma sessão? Ora, tudo muito bem, isto é apenas introdutório, não nos está a indicar como é que nós guardamos dados na sessão, mas depois quando vamos aqui para baixo, ele diz adicionar dados à sessão e utiliza aqui o this session set user data array. Vocês pensam, bom, eu tenho que construir um array para conseguir meter dados numa sessão, mas depois vão verificar que aqui em baixo que há uma forma mais simples. Portanto, há aqui uma certa organização da documentação que às vezes pode parecer um pouco trocada, mas eu vou-vos mostrar aqui, a título de curiosidade, depois da leitura feita de uma parte desta documentação, o que é que nós podemos fazer com as sessões. Por exemplo, existem depois muitas outras bibliotecas, mas, por exemplo, para nós trabalharmos com sessões, temos que primeiro carregar a library das sessões. Podemos fazê-lo de duas formas, pode ser aqui no this load library e depois session, ok? Ou então poderemos fazê-lo através aqui do autoload, onde nós vamos encontrar aqui em baixo a secção que nos permite carregar, ok? Onde ela está, aqui são sempre muitos comentários, e onde está aqui a database também, ok? Temos aqui os drivers, libraries, e podemos carregar aqui, como veem, o session, ok? Se carregarmos aqui, não temos que fazer então esta instrução que aqui está. Mas eu optei por fazê-la aqui, e agora reparem, se eu quiser colocar dados, ou um dado na sessão, eu posso fazê-lo desta forma. This session, a partir do momento em que a sessão está carregada, set user data. Ok? Neste caso, user. Ok? O que é que nós temos que fazer aqui? Passar simplesmente dois parâmetros. Primeiro o nome da nossa variável, neste caso o usuário, e depois, vírgula, o valor. Okay? Se eu agora quiser apresentar os dados da minha sessão em qualquer local da minha aplicação, eu posso fazer isto da seguinte forma. Echo this session e colocar diretamente isto. Reparem, usuário. Okay? Estou a usar a expressão que eu coloquei ali dentro. E, portanto, se eu guardar na sessão, por exemplo, o nome do usuário, o nome completo, para apresentar, por exemplo, numa status bar, eu posso fazê-lo desta forma. E reparem como eu vou aqui refrescar e tenho aqui o João Ribeiro. Como é que nós podemos fazer também se quisermos adicionar vários dados ao mesmo tempo, ok? Nós podemos fazê-lo da seguinte forma. Por exemplo, this session set user data, mas agora aqui dentro, em vez de passarmos apenas dois parâmetros que definem o nome da variável e o valor, nós vamos passar um array. Poderemos construir o array aqui fora, ou então poderemos construí-lo diretamente aqui dentro. Array. Ok? Aqui o que é que nós vamos colocar? Vamos colocar as chaves e os respectivos valores. Por exemplo, ID usuário. E vamos colocar aqui, por exemplo, o 1. Vamos imaginar que ele vinha de uma base de dados. O usuário. Vamos colocar aqui o João Ribeiro, por exemplo. Ok? Vamos colocar aqui o e-mail, por exemplo. E vamos colocar desta forma. email@email.com, por exemplo. Ok? Ora, esta é uma outra forma de nós podermos, então, definir aqui dados. Eu vou aqui comentar este caso, este campo aqui, e agora reparem, se eu colocar aqui echo this session, e posso agora chamar qualquer uma destas variáveis da sessão que eu ali tenho, ok? Neste caso, para apresentar o e-mail. Se eu agora aqui for a refrescar, temos então o e-mail. Nada de extraordinário, penso que é muito fácil vocês perceberem como é que isto funciona. A questão que se coloca agora é aqui um aspecto pormenor que tem a ver com a destruição das sessões. Porquê? Vocês podem estar a fazer estas experiências e agora reparem o que é que vai acontecer. Eu vou comentar tudo isto que aqui está. Okay? Vamos refrescar aqui a nossa página, relembrando que neste momento os únicos códigos que nós temos aqui é o carregamento da sessão e a apresentação de uma session email. Ora, o que acontece com as sessões é o seguinte, reparem que continua a aparecer o e-mail, apesar de eu já não ter aqui nenhuma informação. A sessão mantém-se ativa enquanto o meu browser estiver ativo. Assim que eu desligar o meu browser, a minha sessão fecha e eu terei que recomeçar de novo. Então o que é que acontece aqui? Uma coisa muito interessante que eu quero chamar a atenção e que é o seguinte, e vocês poderão muitas vezes dar de caras com este tipo de circunstâncias. Vamos imaginar que nós temos aqui então todo este código
que define sempre, cada vez que nós entramos, define sempre o user data, nomeadamente o e-mail. Mas a seguir vocês decidiam destruir a sessão por causa de um logout, por exemplo. This, vocês podem fazê-lo de duas formas. Podem utilizar literalmente o php session destroy, e o session destroy vai automaticamente destruir a sessão, ok? Ou então, alternativamente, podem utilizar o this session sess destroy, ok? Sess destroy e não session destroy. Uma ou outra forma vão executar exatamente a mesma operação. Vocês agora aqui escolhem aquela que pretenderem usar melhor, ok? Se calhar, por uma questão de coerência, é preferível usar esta para mantermos uma certa coerência na escrita do código. Mas agora reparem o que é que vai acontecer aqui. Então eu estou a criar uma sessão e depois estou a destruí-la. E depois estou a pedir para apresentar os dados de uma sessão. Ora, supostamente, esta sessão aqui é destruída, por conseguinte, não deveria apresentar os dados. Mas, não é isso que acontece. Reparem, eu estou a refrescar e o que é que está a acontecer? Ele carrega a sessão, coloca dados na sessão, destrói a sessão, supostamente, e depois não deveria apresentar isto que acontece aqui. Ok? Ora, o que acontece de facto é o seguinte. Esta sessão só vai ser destruída a partir do momento em que eu não estiver mais a definir aqui informações, ok? Isto é, se eu agora comentar todo este código e se eu refrescar tudo, o que vai acontecer é que o e-mail desapareceu. Porquê? Porque na última instância que nós corremos aqui, o Session Destroy ficou lá guardado para quê? Para que assim que voltássemos a ter a sessão a funcionar e só existisse o Session Destroy, ele fosse ativo. Eu vou aqui explicar isto de uma forma mais simples com um exemplo. Vamos aqui remover todos os comentários e temos então aqui a sessão a funcionar, ok? Então reparem o seguinte, se eu agora comentar daqui isto, nós não temos qualquer problema em perceber o que é que vai acontecer. Temos o e-mail. Se eu agora colocar aqui o Session Destroy, nós vamos ter o e-mail continua a aparecer. Mas se eu agora comentar tudo isto que aqui está, ok? Nós vamos ter então o e-mail a desaparecer. Muita atenção então com estas questões do Session Destroy. Vocês poderão perguntar, então, mas existe alguma alternativa mais simples para destruir a qualquer momento uma sessão? Sim, existe. Se vocês, por exemplo, em vez de utilizarem o Session Destroy, vocês forem remover cada uma das variáveis da sessão, e poderão fazê-lo da seguinte forma, this session, neste caso vamos apenas remover o e-mail, unset user data. E agora vão dizer aqui dentro o que é que querem remover. Neste caso será o e-mail. Então reparem o que é que vai acontecer. Eu vou aqui refrescar e não tenho nada a aparecer, ok? E reparem como aqui é criado os dados da sessão, são colocados lá dentro, mas como são destruídos logo de imediato aqui, eles já não aparecem. Portanto, esta é uma forma que vocês devem testar, experimentar para verificar como é que pode funcionar, ok? Há aqui, de facto, muitas informações sobre como utilizar sessões. Eu queria apenas fazer este vídeo um bocadinho mais suave sobre estas questões. Porquê? Porque eu quero que vocês sejam estimulados a irem ler a documentação, irem testar isto que eu estive aqui a fazer. Portanto, vocês podem fazer essa exploração. É assim o meu método de aprendizagem, ok? Mais do que andar à procura de vídeos que expliquem toda a framework do CodeIgniter, eu vou lendo a documentação, vou experimentando. Vou pegando na minha experiência pessoal anterior e vou dizendo, ok, como é que eu faço isto no CodeIgniter? E é assim que nós, com experimentações, com erros, etc., nós nos vamos aprofundando nos conhecimentos desta framework. A partir do próximo vídeo vamos regressar então ao desenvolvimento de projetos aplicando mais conhecimentos sobre CodeIgniter.